Fala, amigos! Bom dia! Você acha que o elenco do Vitória piorou ou melhorou? Eu quero debater esse assunto. Eu vou colocar aqui o campinho de um provável time titular do Vitória e também de um provável time reserva. Até para a gente tentar fazer aí uma análise se melhorou ou se piorou. Tá certo, gente? Nós temos aqui alguns gols do David. E só para você ter ideia, sabe por quanto o Vasco comprou o David? Comprou, mas não pagou, né? Quase 20 milhões. Acredite em Deus. Sabe por quanto o Fortaleza comprou o Emanuel Martinez? Quase 10 milhões. Jogadores que estão vindo, entre aspas, de graça para o Esporte Clube Vitória. Outra coisa, tá, gente? Eu fiz um conteúdo ontem trazendo a tier list do Campeonato Brasileiro e muita gente criticou que eu coloquei o Vitória como Sul-Americana. Mas você sabe a pontuação de Sul-Americana? Você não sabe. Então nós vamos debater todos esses temas para você aqui no nosso Café com Leão, que tem um oferecimento de Uniagro, o agro em todos os campos. Bet da Sorte, a sua felicidade, a sua diversão é aqui na Bet da Sorte Novon. Você precisa conhecer, rapaz. Tem produtos novos. Novon.com.br ou Amazon, Shopee ou Mercado Livre. É só digitar Novon, vai aparecer todos os produtos da Novon. Já deixou o like? Rapaz, eu não consigo bater 70 mil, pelo amor de Jesus. Acho que faltam uns 20 pessoas. Será que a gente consegue hoje? Vamos lá, gente. 70 mil, com fé em Deus. E acreditando que você vai chegar junto com a gente. O Vitória terminou o Campeonato Brasileiro com 45 pontos. Não foi para a Sul-Americana. O Vasco terminou também com 45 pontos. E foi para a Sul-Americana. Então, o Vasco... Por que o Vasco foi e o Vitória não foi? Porque o Vasco teve 13 vitórias e o Vitória teve 11. Só por causa disso, número de vitórias. Então, se o Vitória tivesse 46 pontos, por causa de um ponto, o Vitória não foi para a Sul-Americana. Então, quando a gente fala aqui que o Vitória vai brigar pela Sul-Americana, isso não é nada extraordinário, não, gente. Se você pegar o campeonato do Ceará, por exemplo, ele sempre ficou ali. 11º, 10º, às vezes até 8º, 9º, 12º, 13º, no final caiu. Nunca a distância era mais de 5 pontos, 6 pontos para o 10º, 11º, para quem estava na zona de rebaixamento. Então a distância ela é muito pequena. Quem disputa a zona de rebaixamento sul-americana praticamente são as mesmas equipes. Então, queria trazer isso aqui para você entender um pouco essa classificação do Campeonato Brasileiro é muito próximo. Aí, pré-Libertadores, aí não. Aí já é diferente. Você vê que o último classificado para pré-Libertadores foi o Bahia. Ficou em 7º lugar e teve 60 pontos. Então, a diferença de 15. Aí já não é a coisinha de um ponto, número de vitórias. Aí você precisa realmente elevar o seu nível e o seu patamar para você de fato brigar. Para quem curte e gosta, notícia boa. Oswaldo renovou com Vitória até junho de 2026, ou seja, mais 6 meses aí de contrato. Eu particularmente gosto de Oswaldo, acho que é um cara identificado, né? Passa tanto jogador ruim, rapaz. O que tem de ter um pouquinho de paciência, né? Um cara que ajudou o Vitória a conquistar o seu maior título da história. Então acho bacana essa renovação de Oswaldo. E se chegar lá no finalzinho do contrato e ele tiver em condições de continuar atuando em um bom nível, eu creio que esse contrato será renovado até o final do ano. Caso não aconteça, ele deve pegar um cargo no clube, enfim, ali para continuar ajudando o Vitória de alguma forma, beleza? Então já tem aí esse acerto encaminhado com Oswaldo. Deixa eu falar também do Felipe Machado, porque ele foi emprestado para o Goiás, mas o Vitória prorrogou em mais um ano
o seu contrato, tá? Então encerraria aí no final do ano, e aí vai ter mais um ano de contrato com o Vitória. Então vai até 27, ok? Felipe Machado vai até 27 com o Vitória. Nós temos aqui alguns gols do David jogando pelo Vasco da Gama, rapaz. E tem alguns gols interessantes, alguns gols bonitos. O David, que quando o Vasco comprou da equipe do Internacional, na verdade foi empréstimo, né? O Vasco pegou o David por empréstimo. Só que se o David cumprisse algumas metas, teria cláusula obrigatória de compra. E aí os valores giram em torno de 17,4 milhões de reais, que o Vasco não pagou, né? Colocou na recuperação judicial e por isso também não vem tomando aí transfer bans devido à situação do David. O David, que é um caso assim de calote, né? Vasco não pagou Internacional, Cruzeiro não pagou ao Vitória. É um negócio assim, precisa de oração, viu? Meu irmão. Mas tá aí, os gols do David, que é aguardado em Salvador para assinatura de contrato, também realização de exames médicos. Outro atleta que o Vitória contratou, entre aspas, sem custo, foi o Emanuel Martínez, mas o Fortaleza pagou 8 milhões lá junto ao América Mineiro para ter aí 80% do passe do Emanuel Martínez, gente. Então o Vitória está trazendo dois jogadores, né? Talvez tenha luvas aí embutidas dentro do salário, mas o Vitória não está pagando valores aos seus respectivos clubes que eles atuaram em 2025. Agora, gente, eu quero mostrar os campinhos do time titular, do time reserva e fazer aqui essa análise com você se o elenco de 25 é melhor ou pior do que o de 26, ok? Mas antes falar para você da Quick Stop, porque se seu carro tá batido, amassado, arranhado, você precisa levar na Quick Stop. Trabalho impecável e eficiente, profissionais de muita qualidade, gente. Então leve seu carro, faça orçamento, procura o Marcelo Nunes. Também é expertise para você que é CLT ou servidor público da Bahia. Você precisa entrar em contato para fazer uma avaliação aí da sua situação e quem sabe você ter direito ao empréstimozinho para colocar um dinheirinho extra aí na sua conta. Também Rei das Borrachas, Rua Barão de Cotegipe, na Calçada. Primeiramente, o Vitória perdeu, né, do seu elenco de 25, o Cáceres, que era questionado, o William Oliveira, que ninguém gostava, Hiller, horrível, Carlinhos, horroroso, PP e Lucas Braga estão com situação indefinida, mas deixa eu falar logo sobre eles, porque, gente, está me lembrando um outro jogador, que é o Bruno Vini. Vitória disse que ele não fazia parte mais do elenco, o jogador foi ficando treinando separado, e aí foi criando um desgaste, uma insatisfação, o jogador pegou as coisas, se picou, foi embora, colocou Vitória na justiça e a priori ganhou. Vitória teve que recorrer, a coisa está ainda nos tribunais. Então, se a situação de PP e Lucas Braga não se resolver, eu temo a mesma situação de Bruno Vini. E não precisa eu estar aqui dizendo não, gente. Jogador é tudo bem orientado. Então eu acho que o Vitória deveria chamar os dois para conversar, tentar ver uma forma de fazer com que eles aceitem alguma proposta, porque eles podem também não estar aceitando. O Lucas Braga mesmo rejeitou a proposta do Novo Horizontino. Como ele tem contrato com Vitória, ele pode aceitar ou não. Ó, eu tenho contrato com você, não tenho? Então, eu não quero ir para lá.
Então é uma situação que o Vitória precisa fazer uma força-tarefa, né? Se fosse fácil, já teria resolvido, obviamente. Mas eu acho que precisam se mexer quanto a isso para o Vitória não ter problema e se resguardar com relação a futuros problemas judiciais com esses atletas também. Então, recapitulando: Cáceres, Willian Oliveira, Hiller, Carlinhos, PP, Lucas Braga, Halter e Thiago Couto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores que deixaram aí o elenco do Vitória para essa temporada de 2026. Então, saíram 8 e chegaram 6, né? Estão chegando 6. Gabriel Vasconcelos, aliás, 7, né? Gabriel Vasconcelos, que foi, agora voltou. Kaique, Mateuzinho, Richelli, David, o Emanuel Martinez e o Natan. Tá? Então saíram 8, vieram 7. Tem mais um zagueiro que eu acho que vai rolar nos próximos dias. Não sei se hoje eu acho difícil, mas nos próximos dias vai acontecer. Tomei conhecimento que antes da estreia do Vitória na Série A, o jogador já pode estar aqui. E teria um outro atleta também que poderia chegar aqui para o Vitória. Então saíram 8 e pode chegar 9. Ok? Lembrando que esses últimos 3, o Emanuel Martinez, David e o Natan, ainda faltam assinar contrato com o Vitória. Então assim, entre as saídas, eu só lamento o Halter e Thiago Couto. Os demais não vejo problema. Acho que eram jogadores realmente questionados. Dos que chegaram, o Gabriel, apesar de eu preferir Thiago Couto, mas o Gabriel supre a saída de Thiago Couto. Não tenho dúvida disso. Nós não conseguimos ainda repor o Halter. Creio que esse novo zagueiro vai repor. Tá? E temos jogadores, por exemplo, como Emanuel Martinez, que para mim é infinitamente melhor que o Willian Oliveira. E Kaique Gonçalves também é melhor do que Ricardo Hiller. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Ganhamos mais um extremo. David eu acho que é melhor que Lucas Braga. E eu não estou aqui dizendo que David é esse jogador todo, mas eu acho que David é melhor que Lucas Braga. E perdemos o lateral e ganhamos 2. Tá? Perdemos Cáceres e ganhamos Natan e Matheus Silva. Então acho que com as saídas e com as chegadas, eu acho que tá no positivo. Eu acho que tá melhor do que quem foi. Quem chegou, para mim, é melhor do que quem foi, analisando de um modo geral. Não sei se você concorda comigo. Quero colocar agora o primeiro campinho de um provável time titular do Vitória. Aí eu coloquei Arcanjo, Mateuzinho, Camutanga, Edu, Richelli, Ramon, Baralhas, Emanuel Martinez, Eric, Aitor e Kaiser. É claro que pode ter mudanças aí. Por exemplo, o novo zagueiro que vai chegar. Acho que vai sair um aí para ele ser titular. Tá? Aí, vamos lá. Aitor pode sair para dar lugar a David. Também tem essa possibilidade. Então é mais ou menos esse o time titular. Acho que 85%, 90% vai ser essa equipe titular do Vitória, do técnico Jair Ventura. Agora eu quero colocar uma outra equipe, digamos uma equipe alternativa, que eu coloquei Gabriel, Natan Mendes, Neres, Zé Marcos, Jamerson. Aí seria já 2 zagueiros, tá? Aí coloquei o meio de campo, Kaique ou Dudu, Ronald, Mateuzinho. Aí coloquei David, Oswaldo ou Fabri e Renzo Lopes. Acho que é mais ou menos aqui o que tem no elenco do Vitória, né, gente? Os demais jogadores, você poderia citar aí. Tem o pessoal que tá jogando o campeonato baiano. Tem os meninos da Copinha, que eu acho que pode ter espaço no elenco. Talvez ali uns 3 jogadores. Elenco, tá, gente? Elenco, espaço no elenco. Porque a gente também não pode ficar nessa de menino, menino, menino. Pô, velho. Palmeiras bota menino com 17 anos pra jogar. O Vitória não pode botar? Então, acho que poderia ter espaço no elenco, né? 2, 3, 4 jogadores ali da Copinha. Sem problema nenhum. Não vejo problema. Mas de antemão,
É isso aqui que a gente conversou. Eu acho que está melhor do que o ano passado. Ainda que melhor pouca coisa, mas eu acho que está melhor. Então, e o Vitória tem mais janelas pela frente, o Vitória tem mais condições de ainda continuar melhorando o nível do seu elenco. É um elenco que me agrada? Olha, gente, eu gostaria muito que o Vitória brigasse por pré-Libertadores, por Libertadores. Eu ainda não vejo possibilidade desse elenco fazer isso. Brigar em sétimo, por exemplo, oitavo, eu acho que é uma pegada mais difícil. Não é impossível, a coisa pode encaixar, pode dar certo. Futebol é futebol. Mas em termos de perspectiva, eu gostaria que tivéssemos condições de fazer contratações melhores, de um nível melhor para levar nosso elenco e a gente brigar um pouco mais em cima. Mas não sei se a pegada ainda é essa. Então, não me agrada nesse sentido, tá? Mas, dentro das condições financeiras que o clube está passando, vamos ver o que vai acontecer. Acho que é um pouco melhor do que 25, como nós conversamos, e queria também saber aí a sua opinião aqui nos comentários, tá certo? Falar também da Vilas Embalagens, porque na Vilas você tem 10% de desconto em toda a loja. Então, passe na Vilas, faça sua compra com esse descontão. Também Ótica Nunes, você pode entrar em contato nesse número que está aqui do lado. E o diferencial deles é que eles vão até a sua residência e aí faz um orçamento, tudo certinho, você tem que ter sua receita médica e o melhor de tudo é que os preços são justos, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos a qualquer momento com mais informações do Vitória aqui no Resenha do Léo. Não esquece não, gente, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, vamos bater 70 mil aí, valeu? Tchau! Chegou a grande oportunidade, casa em Barra de Jacuípe, com total conforto, infraestrutura completa, piscina, quiosque com churrasqueira, tudo para você passar um final de semana, um feriado bem legal com a sua família. Entre em contato agora mesmo e faça já a sua reserva. B3 Estúdios, você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Estúdios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa. Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.